pregador, você não tem bom senso de saber que a sua esposa está ali? Eu estou falando dela mesmo. Glória! Aleluia! Mas meus pais eram líderes espirituais. E a maior liderança que você pode ter é afetar os seus filhos e suas filhas por Jesus Cristo. Eu não sei quantas vezes eu fui até a porta voltando da escola. Sabe, quando eu era um garoto, nenhuma porta naquela casa tinha uma tranca. Nós nunca trancávamos a porta. Os tempos estão diferentes. Agora talvez, olha, nós não tinha nada que valia a pena ser roubado. Pode ser que essa era a razão. Mas nunca tivemos. E eu entrava depois da aula e a minha mãe estava cantando. E Deus é testemunha. O poder de Deus estava sobre ela. E ela cantava. Oh, it's victory in Jesus, my Savior forever. Oh, He sought me and He bought me with His redeeming love. Oh, He loved me ere I knew Him, and all my love, it's due Him. He plunged me to victory beneath that cleansing flood. Eu olhava para ela, sabe, todo o meu braço arrepiava. Liderança, liderança. Quando pararmos de pregar a cruz nessa igreja, quando pararmos de pregar o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas aqui nessa igreja, quando pararmos de pregar a cura divina, que Ele é quem cura, que Ele, Jesus Cristo, é aquele que cura nossas doenças, quando pararmos de tentar levar essa palavra ao mundo inteiro, eu oro que alguém transforme isso aqui em um posto de gasolina, porque não vai valer nem 2 centavos. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto o Doni estiver aqui, enquanto o Gabriel estiver aqui, enquanto esses outros pregadores estiverem aqui, esse grande e glorioso evangelho será pregado sem medo ou sem comprometimento ao mundo inteiro. Paulo teve que lutar contra os problemas que eles tinham contra a graça, todo o seu ministério. Mas ele não desistiu. E ele nunca comprometeu nem um pouco. Acás vai até Damasco, na Síria. E agora ele é alguém que paga impostos para a Síria, para Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, não Síria, da Assíria. E aquele tolo vê na frente do templo de Baal esse altar. E ele pede Tiglat-Pileser, que trouxe o altar com ele da Assíria, de Nínive. Porque eles faziam isso para sacrificar para os seus deuses. E ele pede a Tiglat-Pileser se eu posso ter o modelo desse altar, porque eu quero um assim, lá em Jerusalém. Por que ele queria um altar para Jerusalém, já que ele já tinha o seu próprio? Tiglat-Pileser dá a ele os designs, o modelo, e ele leva-o até Urias, o sumo sacerdote, e esse é o tolo número 2. E ele constrói o novo altar, e eles levam
o altar que estava diante do Senhor, a Bíblia diz diante do Senhor, e eles colocaram ele de lado. E a Bíblia, no versículo 15, diz que ele disse: eu não sei o que vou fazer com isso, mas eu vou inquirir nele. Mas não deveria ter sido traduzido dessa forma, foi traduzido da forma errada. Na verdade diz: eu não sei para que eu vou usar isso, então coloque ele de lado. E ele oferecia sacrifícios nesse novo altar. E o altar de Deus foi deixado de lado. Isso é exatamente o que a igreja moderna está fazendo hoje. Você está me entendendo? Eles estão pegando as maneiras do mundo emprestado. A cruz de Cristo está deixada de lado. Não precisamos mais disso. Nosso altar é lindo, ele está dizendo: Suega, o que você faz não funciona mais. Por que você não deixa eu mandar mais ou menos 1000 e-mails para você, de pessoas do mundo inteiro, bêbados que foram libertos, vidas transformadas, os doentes que foram curados, os cativeiros quebrados, o poder de Deus verdadeiro? Por que você não me permite mandar uns e-mails para você? Não, o seu novo altar não funciona. E ele oferecia sacrifícios naquele novo altar. O que estava errado com aquilo? Ele está oferecendo cordeiros, oferecendo holocausto, e holocausto, oferta de bebidas, todo o sangue dos holocaustos. O que está errado com isso? Havia todo tipo de coisas erradas com aquilo ali. Vamos olhar para o altar que ele deixou de lado. É por isso que eu te disse antes. Uma igreja diz que o batismo com as águas é a resposta. Não, você criou um novo altar daquilo ali. Outros dizem que a igreja é a resposta. Não, você criou um novo altar. Somente a cruz é a resposta. O altar que Deus fez com que Salomão construísse, ele deu os planos para Davi. Escute só, esse altar que foi designado por Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aonde o cordeiro e os bois tinham que ser colocados ali naquele altar, e os seus corpos eram consumidos, que tipificava o Senhor Jesus Cristo. E o grande capítulo 53 de Isaías que eu disse para você no começo dessa mensagem. Ele era oprimido e afligido, e ainda assim não abriu sua boca. Como uma ovelha ele foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Todo cordeiro oferecido naquele altar tipificava Jesus Cristo e o preço que ele iria pagar pela minha e pela sua salvação. Aquele altar tinha 30 pés de largura. 30 pés são daqui até a parte de trás daqueles bancos ali. 30 pés de largura. E tinha 30 pés de comprimento. Tinha 7,5 pés de altura. E o que isso tem a ver com alguma coisa? Escute, os santos santos no templo, aonde ficava a Arca da Aliança, aonde o querubim